No dia 23 de fevereiro, Netuno se encontra com os nodos lunares no signo de Peixes. E aí, será que teremos a dissolução do karma ou viveremos novas e dolorosas frustrações? Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. Acontece então a conjunção de Netuno com o nó do norte e, por consequência, a oposição ao nó do sul. Os nodos sempre funcionam em oposição. Significa então que nesse momento a gente tem um encontro de Netuno unindo forças com o nó do norte. O nó que eu sempre trabalho aqui, que significa energias que a gente veio desenvolver, né? Do nó do sul a gente está recebendo os potenciais, as energias a serem limpadas, que têm que ser transformadas e saídas do nó do norte. Significa então que a gente pode ter um dos efeitos de Netuno, a dissolução daquilo que a gente precisava transformar, né? Daquilo que a gente precisava ter modificado no estado de negativo para positivo, né? Limpado, jogado fora. Muita gente vai falar dessa ideia do karma, mas eu falo sempre que eu trabalho de uma maneira mais simples com essa visão. Então aquilo que a gente precisava expurgar, a gente vai iniciar a partir de agora esse movimento. Quer dizer então que pode ser que depois, à medida que o ciclo for caminhando, que os nodos fizerem outros aspectos, a gente vai conseguir ter uma visão melhor. Neste momento a gente está cultivando ilusões ou se a gente está conseguindo ir além das frustrações, ir além da fantasia, da névoa que o Netuno traz, da confusão que muitas vezes ele inspira. Vale lembrar que na mitologia grega, Netuno era o Poseidon, rei dos mares. Em diversas passagens, lidava com esses aspectos enganadores, porque depois que ele, Zeus, Hades, destronaram o pai, Poseidon queria governar no reino da terra também, e não deu conta. Depois chamou Zeus e passou o comando disso para Zeus. Também teve aquela história que ele disputou, o nome da cidade de Atena, que obviamente a Atena ganhou, afinal Atena, a cidade chama Atena, a cidade não chama Poseidones. Mas então, depois disso, para se vingar, ele inundou a cidade. Na cidade de Argos, ele secou as plantações, enganou os troianos, que ele tinha prometido ajuda, depois voltou e se aliou aos espartanos. Então sempre tem esse caráter dúbio, esse caráter enganador. E o encontro com os nodos é significativo por isso. Porque será que essas ideias que a gente tanto gosta, elas podem representar uma ilusão incômoda que vai gerar frustração lá na frente? Fica o questionamento para a gente pensar. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz a respeito dos nodos lunares para quem quiser entender um pouco mais, Mas já vou avisando, Não tem essa visão kármica que todo mundo está acostumado, não. Então vai de mente aberta. E vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Netuno se encontra com os nodos lunares, acontecendo no dia 23 de fevereiro, à 00:47 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Netuno e nó do norte a 28 graus. Lembrando que o sentido dos nodos lunares é sempre retrógrado, E na oposição está o nó do sul, a 28 graus de Virgem. Então aqui unindo forças, trazendo também essa energia de Peixes, que é o signo regido por Netuno, fortalecendo ainda mais a questão fantasiosa, imaginativa, que pode atuar forte aí nesse momento do encontro com os nodos. O auto-engano, a auto-ilusão daquilo que muitas vezes a gente acredita que tá fazendo, tá dando tudo certo, que essas ideias que muitas vezes são tiradas de proporção, cria uma expectativa, cria uma ideia ilusória, de que existe algo, de que algo que veio do passado, então a gente estaria ali trabalhando com isso. O Netuno está dissolvendo tudo isso, diluindo tudo isso. Pode ser então que a frustração venha da gente descobrir que não era bem assim, ou ainda
de se prender ainda mais a essas ideias, se apegar ainda mais. No momento em que o Netuno faz a diluição, que é como se tivesse ali um doce sendo derretido na água, na chuva, sendo lavado pouco a pouco, então aquilo ali vai indo embora, né? Tem aquele dissabor, é como se você fosse beber um leite e descobre que ele tá azedo, então tem aquele amargor, né? Tem aquele sabor azedo, melhor dizendo, e aí causa uma frustração, porque às vezes não tem outro leite, então gera esse sentimento de que não foi como eu esperava. Então vem muitas vezes trabalhando essa ideia, né, do karma, das coisas todas ali que o karma pode representar, e o Netuno dissolve tudo isso, dilui tudo isso, deixando a frustração. Por isso a gente precisa usar o signo de Peixes com o amor incondicional do oceano infinito de possibilidades e ir além dessas visões. Se te faz bem, se ajuda na vida, mantém. Se não faz, joga fora. Então é mais ou menos isso. É uma expurga, né? É expurgar aquilo que não faz bem para evitar a frustração à medida que o ciclo progride entre Netuno e os nodos. Além disso, há uma quadratura com a Lua, né? Então o emocional, uma Lua passando em Capricórnio, então o emocional mais rígido, mais fechado, tentando erguer sobre si muralhas para se manter emocionalmente forte, numa ilusão de que também, né, a força vem de não sentir, vem de controlar, vem dessa rigidez. Isso também impacta muito nesse momento. Então, dar vazão vai ser fundamental aí nesse período. Também há um sextil com Plutão, né, 4 graus. Já há uma distância muito grande, são 2 planetas lentos, mas vale a pena considerar a necessidade de transmutação, de transformação, de eliminar aquilo que não presta, jogar fora o negativo, né? Transmutar o negativo em positivo, mudando essa frequência. Então, se veio de sabor, é preciso olhar essa frustração, entender aquilo ali e não tentar esquivar disso, né? Fugir numa alienação daquilo que muitas vezes a vida está mostrando. Porque a partir daí se fortalece para lidar com essas situações. O ascendente cai a 25 graus de Sagitário, então a gente tem que incorporar um senso de otimismo, de aventura, atirar essa flecha ao longe, né? No sentido da gente enxergar além, ampliar nosso horizonte, abrir a nossa mente para esses temas que a gente pode aproveitar melhor. Já ao meio do céu, a 15 graus de Virgem, né, como bússola. Então a gente vai precisar trabalhar isso de uma forma organizada, talvez até com um certo roteiro, né, uma lista de coisas ali que a gente precisa se atentar. Então, como que a gente vai fazer como que a gente pode fazer essa lista? Como que a gente pode entender isso? Primeira coisa, como você entra nessas enganações que o Netuno lança sobre nós. E também tentar clarear isso, jogar a luz sempre. Então, fazendo essa roteirização pode ajudar. É o que está sendo mostrado ali como um norte para nós. Além de limpeza, senso de utilidade, né, daquilo que é útil de fato na sua vida, né, na nossa vida. Não só essas ideias que muitas vezes são mirabolantes e fazem a gente perder o curso. O Virgem, ao contrário do Peixes, ele é muito cético, vai manter os pés no chão para lidar com essa miríade de coisas, essa profusão de ideias que o Netuno pode trazer em relação àquilo que os nodos representam. Mas a gente não pode perder de vista que o signo de Virgem é dado ao perfeccionismo, aos ideais de perfeição. Então a gente trabalhando essa energia no sentido de manter o pé no chão, conectada à própria realidade, onde a gente consegue atuar da melhor forma para lidar com esse momento ali do encontro dos nodos que tende a ser muito potente para todos nós. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para aproveitar esse período. E para mim, além de tudo que a gente precisa considerar, como eu falei do signo de Peixes, do Netuno, dos nodos, então achei bem simbólico que esse encontro vai acontecer dias antes do Netuno ingressar pela primeira vez em Áries, né? Depois de, 150 anos, que é o tempo que leva para ele retornar em um signo, vai fazer seu ano novo astrológico, né? Já se posicionando ali e dando os primeiros indícios para a gente ver o que vai manifestar quando se encontrar com Saturno em 2026. Então já está sugerindo ali que a gente faça essa limpeza, não só
interna, mas também de como a gente encara essa consciência que o Netuno inspira, né? Eu falo muito das características negativas porque a gente embarca muito facilmente, né? No Brasil, por exemplo, a gente adora essas visões mais românticas, fantasiosas, que são inspiradoras sim, mas elas têm que ir até certo ponto, porque a inspiração, quando não corresponde à atitude, né, daquilo que está acontecendo na própria realidade, ela vai gerar uma frustração. Em algum momento essa bolha vai estourar, em algum momento a vida vai tentar trazer a gente de volta para a realidade, e aí é onde dói, né? Não é a realidade do noticiário, da política, dessas maluquices que estão acontecendo no mundo, não. É a própria realidade. É a realidade da vida interior de cada um. E isso é que causa o choque. Porque muitas vezes eu tô mirabolando um monte de coisa na minha cabeça, visualizando uma série de coisas, sonhando alto, né, grande, né, como dizem sempre, tem que ter sonhos grandes e tudo mais para se inspirar, mas isso também tem que corresponder ao potencial ali de cada um, né, a realidade de cada um, as atitudes e a situação de cada um. A gente não pode esquecer isso. Não adianta pegar para uma pessoa que não tem condição nenhuma e falar, sonha que um dia você vai sair dessa situação. Não é assim que funciona. Então por isso que dói quando a vida traz a gente de volta, porque a gente fica lá no ar, né, na viagem netuniana, em Nárnia, fantasiando, vivendo um mundo místico, fantástico, mediúnico, astral, inspirador, e aí a gente esquece de pagar o boleto. E aí a gente esquece que muitas vezes precisa desenvolver uma série de habilidades no plano que a gente está, no plano denso da matéria, né? Na onde a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de uma série de coisas para de fato modificar a nossa vida. E a partir daí a gente se aproxima mais do sonho. Então, à medida que eu vou fazendo uma espécie de aproximação entre o mundo do sonho e o mundo da realidade, é que vai ficando legal. E ainda assim há um espaço enorme para frustração, porque a imaginação, ela é muito mais ampla, ela é muito mais poderosa do que as outras faculdades da inteligência humana. Eu posso viajar nas ideias aqui, criar mundos, criar cenários, criar uma série de coisas que muitas vezes não vão existir na minha realidade. E aí onde muitas vezes eu me frustro. Então, aproveitando esse período para a gente fazer essa limpeza, pouco antes do Netuno iniciar um novo momento, e esse momento vai ser de extrema importância para 2026, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui no canal, onde os vídeos saem antecipadamente. Quem é membro, membre ou membra, assiste antes de todo mundo. Custa menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser. E quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.